Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é seu irmão em Cristo, irmão Rogério de Jesus, e é sempre um prazer, um privilégio poder falar, comentar o Evangelho da graça de Deus. Este Evangelho que tem o poder de revelar a nossa condição e a nossa posição diante do Pai das luzes, o Pai de todos, o Eterno, o nosso Criador. Queridos, vejam só. Eu gostaria de falar sobre um assunto aqui, e como eu, existem alguns outros irmãos que pensam da mesma forma, e muitos outros que também têm esta mesma percepção, e a intenção é agregar conhecimento. Nós iremos falar sobre a divindade de Yeshua, de Jesus, o homem de Nazaré. Por conta da tradição religiosa, e quando eu digo a tradição religiosa, eu estou falando do cristianismo institucionalizado, o catolicismo romano. Por conta do catolicismo romano, de suas visões doutrinárias, o protestantismo, assim como muitas outras vertentes, se apossaram deste entendimento e consideram Jesus o próprio Deus. O segmento em graça possui uma visão unicista, e já tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos, estes que estão em evidência e que possuem muitos seguidores, e eu falando com eles sobre isto, ele disse que não, que o movimento em graça, os gracistas, eles não são unicistas. Eles sempre se utilizam desta fala para querer negar algo que é tão patente. Mas o que é o unicista? O unicista acredita que o Pai é Jesus, Jesus é o Pai, e o Espírito Santo é o Pai e ao mesmo tempo é Jesus. E fica nesse negócio aí. Ele é um tanto quanto parecido, um pouco parecido com o trinitarianismo, né? A Trindade, a doutrina da Trindade é aquela doutrina que diz que existem três pessoas que subsistem numa só. No caso, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O problema da Trindade, assim como o problema do unicismo, é que são pontos doutrinários que foram decididos em concílios. O catolicismo romano, através dos seus concílios, decidiram isso, ok? E o cristianismo, como vertente oriunda do catolicismo romano, sustentam esta ideia, sustentam esta crença de que, de fato, existe três deuses, três pessoas que compõem uma só. Assim como os unicistas que acreditam que o Pai é Jesus, Jesus é o Espírito Santo é Jesus e ao mesmo tempo é o Pai, e vira essa salada. O problema é que a Bíblia possui uma contextualidade judaica, israelita. E eu sempre falo nos meus vídeos, você quer entender as Escrituras? Eu não sou um perito nas Escrituras. Pelo contrário, eu estudei com pessoas que conhecem essas coisas. E eu quero até abrir um parêntese aqui para falar uma coisa para você. Você quer estudar a fundo sobre este assunto? Acessa no YouTube o professor Fábio Sabino. Ele é considerado, no Brasil, o maior exegeta bíblico. Ele é uma autoridade neste assunto, ok? Ele vai explicar detalhes, até porque ele é conhecedor do hebraico, do aramaico e do grego também. Então eu indico ele, assiste os vídeos dele. Para mim foi muito importante em 2016, 2017, quando eu estava estudando o messianismo, né? Ou seja, a teologia messiânica, porque os messiânicos eles não são nem trinitarianos e nem unicistas, eles são unitaristas. Então a visão do professor Sabino
é uma visão unitarista, e ele comprova esta visão nas escrituras hebraicas. O judeu, por si só, ele nunca vai admitir que Yeshua, Jesus, seja o próprio Eterno. Por que eles nunca vão admitir? Porque, por mais que alguns deles não aceitem o fato de Yeshua ser o Messias, eles conhecem a trajetória e as narrativas históricas acerca do homem chamado Jesus, Yeshua. Yeshua era um judeu, e por ser um judeu, ele reverenciava, adorava o Eterno. Isso aqui é só uma introdução acerca deste assunto, ok? E quando você lê as Escrituras, você vai perceber que nenhum dos discípulos de Jesus de Nazaré, nem tampouco o apóstolo Paulo, se bem que Paulo fez uso do termo Deus, porque a palavra Deus é um título de autoridade conferida. Você vai ver o apóstolo Paulo fazendo uso desta expressão por 2 vezes e atribui a Jesus o título de Deus, mas o próprio apóstolo Paulo sabia distinguir entre o Eterno e seu Filho Jesus Cristo. Ok, pessoal? Onde está um dos maiores problemas para se sustentar, né, a ideia de que Jesus é o próprio Deus? Por conta de um texto mal traduzido para a nossa língua portuguesa. E para isso existem as versões mais próximas do original, que vai desmistificar isso. Mas todos, trinitarianos e unicistas, acreditam que Jesus seja Deus, por conta do texto de João, capítulo de número 1, versículo 1. Eu estou lendo aqui a versão Almeida, corrigida, né? João Ferreira de Almeida, fiel, entre aspas. E está escrito assim, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Bom, esses 3 versículos aqui, na verdade, esses 5 versículos aqui, são usados como base para dizer que Jesus é o próprio Deus, porque o texto está dizendo que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então eles associam Jesus como Deus, o próprio Deus, ou, no caso dos trinitarianos, um Deus com as mesmas características do Pai, ou seja, Jesus tem os mesmos atributos, a mesma autoridade, a mesma vontade e essa coisa toda. Porém, como eu falei para vocês, o livro chamado Bíblia é um livro de cunho judaico. Exemplo, a palavra verbo, que é uma palavra latinizada, verbum, né? No hebraico, a expressão é davar. Davar. É daí onde vem devarim, né? Devarim é palavras no hebraico e davar é palavra. Se nós trocássemos a expressão verbo pela expressão palavra, aqui é um segredo que foi uma das coisas que, estudando a teologia judaica, eu consegui absorver esse entendimento. A gente vai ter, substituindo a expressão verbo pela expressão palavra, nós teremos o seguinte entendimento, fazendo as alterações agora. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era divina. No texto hebraico, a expressão é, e a palavra é divina. Por quê? Porque se Deus é o Todo-Poderoso e a palavra de Deus trouxe à existência todas as coisas, significa dizer que a palavra que foi emitida pelo Eterno, ela é divina. Por quê? Porque o Eterno é divino. A palavra é divina
porque o eterno é divino. Aqui, nesse ponto, não discordo. A palavra era divina. Por quê? Porque não tem sentido dizer e a palavra era Deus. Não. Porque Deus é o sujeito, palavra é a extensão desse sujeito. Captou? Isso aqui, queridos, é simplesmente uma introdução deste assunto. Nós estaremos falando sobre este assunto bem mais para frente. Continuando. Ela, a palavra, estava no princípio com Deus. Lembra de Gênesis? E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. Ou seja, no princípio, a palavra criadora de Deus estava em pleno exercício, porque ela estava trazendo à realidade aquilo que o Eterno havia determinado na eternidade. Você consegue entender isso? Vamos continuar. Todas as coisas foram feitas, versículo 3, por ela. Lembra de Gênesis? E sem ela, nada do que foi feito se fez. Deus se utilizou da sua palavra para trazer à existência todas as coisas. Tudo subsiste por meio da palavra. Mais na frente você vai entender que Jesus é a palavra, por quê? Porque a palavra do Eterno trouxe à existência o ser chamado Jesus. Ele é a palavra. A palavra que se materializou. A palavra que veio e habitou entre os homens. Você consegue entender isso? Vamos continuar. Nela estava a vida, e a vida, deu uma clareadinha mais aqui, e a vida era a luz dos homens. Veja só, versículo de número 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para testificar da luz, a fim de que todos crescem por intermédio dele, de João. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ela. Trocando, mais uma vez, para relembrar você, trocando a expressão verbo pela expressão palavra, para você ver a diferença. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ela, mas não o conheceu, ou não a conheceram a palavra. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Queridos, vou parar por aqui, mas eu vou fazer uma última leitura. Veja só. Quem está narrando isso aqui é o apóstolo João. João era um judeu. Quando você pega a Bíblia de Jerusalém, você vai ver que os comentaristas se utilizam desta parte para trazer o entendimento de que João estava fazendo uma narrativa poética de Gênesis 1, do 1 ao 4. Ou seja, João aqui em nenhum momento estava dizendo que Jesus era o eterno, o próprio Deus. Não. Ele até entende que Jesus era divino por ser a palavra. Mas ele não era o eterno, porque o eterno é uma pessoa. E Yeshua, Jesus, é outra pessoa, não são as mesmas pessoas. E nos próximos vídeos eu estarei aqui fazendo a leitura. Será que a intenção de João era mostrar para os seus leitores que Yeshua, Jesus, era o próprio Eterno? Será que os discípulos de Jesus de Nazaré sabiam Jesus como o Eterno, como o próprio Deus? Porque quem afirma que Jesus é o próprio Deus somos nós. Somos nós que afirmamos que Jesus, que Yeshua, era o Eterno. Era o próprio Deus. Outros dizem que Jesus era a manifestação do Pai, era o próprio Pai. Com base em quê? Né? Com base em textos mal interpretados. Agora vejam só, será que a intenção de João era mostrar para os seus leitores que Jesus era o próprio Deus? Vamos ver. João, capítulo de número 20,
versículo de número 30 e o 31 diz assim: Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Tá, o livro foi escrito com uma finalidade, como objetivo de mostrar, de revelar que Jesus era o Cristo. O que significa a expressão Cristo? Ungido. Não tem como Jesus ser ungido e ser ao mesmo tempo aquele que ungiu. Como assim? Não estou entendendo. Alguém ungiu Jesus. E não foi ele mesmo. Foi o Pai. Não foi ele mesmo. Foi o Eterno. Pedro, em Atos capítulo de número 10, naquele contato que ele tem com Ananias, ele fala exatamente isso. Sobre o homem chamado Jesus, que foi ungido pelo Pai e andou por toda parte, fazendo sinais e prodígios entre o povo. Os discípulos sabiam que Jesus era o Cristo, o ungido, o Mashiach. Eles sabiam disso. Agora veja só, ele continua dizendo: para que creias que Jesus é o Cristo, vírgula, o Filho de Deus. Não tem como Yeshua ser o Filho de Deus e ser o Pai ao mesmo tempo, porque nenhum dos apóstolos afirmaram isso. Nenhum dos discípulos de Jesus disseram isso. Quem afirma que Jesus é o próprio Pai, é o próprio Eterno, não está se utilizando das Escrituras, está se utilizando de um sofisma implantado pelo cristianismo romano. Você consegue entender isso, meu irmão? Este é o primeiro vídeo, são 16h53, vamos para os 17 minutos agora, e eu gostaria de deixar esta pequena introdução deste assunto. Nós estaremos mostrando muitos e muitos outros textos, inclusive os textos onde Paulo se utiliza do título Deus e aplica a Jesus, mas isso será o tema do próximo vídeo. Então, os irmãos fiquem todos na graça do Senhor e que nós possamos ter um 2022 produtivo e que possamos crescer cada vez mais no entendimento e na graça do Pai, ok? Um forte abraço a todos, se inscreva, compartilhe, dê um like e vamos crescer em 2022 para a glória do Pai. Amém? Fiquem todos na graça.